Aprenda a crer. O texto base no qual nós vamos trabalhar hoje é o livro de Romanos, do capítulo 4, do versículo 17 ao 22. E para introduzir, você sabe o que é fé? A palavra de Deus diz que a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova das coisas que existem, coisas que não podemos ver. Como lá no livro de Hebreus, do capítulo 11, no versículo 1. A fé bíblica procede do coração e não da mente. Não basta uma mera concordância racional. É preciso aplicar o coração para crer na palavra de Deus. A fé que procede do coração tem o poder de remover montanhas. Jesus disse: "Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito", como lá no livro de Marcos, do capítulo 11, no versículo 23. Você pode ser como Abraão, no texto básico do livro de Romanos, do capítulo 4, no versículo 17 ao 22. Nós vemos que a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que tinha prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. A fé de Abraão era contra as evidências. Não dependia de circunstâncias ou coisa parecida. Tudo parecia contrário, mas ele perseverou em crer e viu o cumprimento da promessa de Deus. Ou você pode ter fé como Tomé, que era um dos 12 apóstolos de Jesus e não estava como os outros discípulos quando Jesus apareceu. E aconteceu que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Então Jesus chegou e ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." "Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Como no livro de João, no capítulo 20, do versículo 24 ao 29. A fé de Tomé era baseada no que ele via, e por tal atitude foi seriamente repreendido por Jesus. Não espere ver para depois crer. Isso não é fé e não tem valor para Deus. Mas creia e você trará ao mundo visível aquilo que já é realidade no mundo invisível da fé e das promessas de Deus. Número 1. Tipos de fé existentes na palavra de Deus. A fé para a salvação. Cada homem recebeu uma porção de fé para que pudesse ser salvo. Sem ela, você nunca poderia receber a salvação. No livro de Efésios, nós vemos que está escrito: "Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la", como lá no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 ao 9. A fé para a vida cristã. Após a conversão, você recebeu uma nova medida de fé. Não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a medida da fé que Deus lhe deu, como lá no livro de Romanos, no capítulo 12, do versículo 3. Essa medida de fé serve para capacitá-lo a viver a vida cristã como Deus planejou. Em vitória, sua fé pode e deve ser desenvolvida, pois sem exercitá-la você não poderá receber nada da parte de Deus. O dom da fé. O terceiro tipo de fé não é concedido a todos os cristãos, é um dom espiritual, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar,
como lá no livro de Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 ao 9. É por meio do dom da fé que mortos são ressuscitados e os grandes sinais de Deus acontecem para realizar tais milagres. Precisamos do dom da fé. Número 2. A diferença entre fé e esperança. A maioria das pessoas confunde fé com esperança, mas as duas são muito diferentes. Como no primeiro livro de Coríntios, do capítulo 13, no versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé atua no tempo presente e a esperança diz respeito ao futuro. Ter fé é simplesmente afirmar aquilo que Deus diz em sua palavra, declarando a existência do que se busca. Ter esperança é projetar no futuro aquilo que se deseja agora. As coisas pelas quais a Bíblia nos ensina a esperar não dependem de nossa fé. Por exemplo, a volta de Jesus. Quer creiamos ou não, ele voltará. Por isso o esperamos. Por outro lado, o que depende de fé somente acontecerá se ela for exercitada. Jesus disse: por isso digo a vocês que tudo quanto em oração pedirem, creiam e receberão. E será assim com vocês, como lá no livro de Marcos, do capítulo 11, no versículo 24. Ou seja, sem fé não dá para ter esperança. Ele não disse creia e receberá ou espere receber, mas sim creia que recebeu. O verbo está no passado para aquele que crê. A promessa já é uma realidade e não algo pelo qual se esperar. Número 3. Como podemos obter fé? Vimos que todo crente já recebeu uma medida de fé. Porém, para desenvolvê-la é preciso exercitá-la. Deus pode nos ministrar de fé em várias maneiras. Basicamente, a ouvimos de 3 formas. Ouvindo a palavra de Deus. Lemos no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que, portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Vendo o resultado da fé. Há uma sequência formal para a manifestação da fé. Você pode percebê-la na ocasião em que Pedro pediu para andar sobre as águas com Jesus, como lá no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 28 ao 31. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nessa sequência, você pode ver aqui claramente a equação da vitória. Primeiro Pedro ouviu a palavra, depois creu na palavra e por fim obedeceu a palavra. Mas mesmo assim dá para duvidar. O resultado desta equação é fé e vitória. Por causa disso, Pedro pode andar sobre as águas. Contudo, logo começou a afundar. Ele perdeu a fé. Mas por que isso aconteceu? Porque Pedro iniciou outra sequência, compondo a equação da incredulidade. Pense comigo. Ele olhou para as circunstâncias, consequentemente teve medo e que, por sua vez, produziu dúvida e o resultado foi o fracasso ou a derrota. A equação da fé é ouvir a palavra, mas crer na palavra, mas obedecer a palavra é igual à vitória. Mas a equação da incredulidade é olhar para as circunstâncias, mas ter medo, mas duvidar é igual ao fracasso. São estágios de decadência de fé que o levam ao fundo do poço. Então, tenha vitória. Não é fácil, mas dicas para exercitar a sua fé. Olha isso. Procure na Bíblia uma promessa relacionada àquilo que você está buscando. Não adianta tentar crer em algo que não está na palavra de Deus, pois é ela que gera fé. Creia na palavra de Deus, simplesmente considere como fato a realização das promessas de Deus, pois Ele é fiel para cumprir o que disse. Recuse-se a considerar as circunstâncias contrárias e aquilo que os sentidos físicos percebem. Louve a Deus pela resposta. Número 5. Confissão e fé. Segundo o dicionário, confessar é reconhecer ou admitir e declarar fé em algo pode ser
Ainda confissão de falhas e pecados. Com relação à fé, você precisa aprender a confessar a palavra de Deus. Nós já falamos sobre confissão aqui, se eu não me engano é o vídeo Trate com o Pecado. Mas enfim, a confissão da palavra de Deus é importante por 3 razões. Ela gera fé, dissipa o medo e traz apropriação, ou seja, só podemos ter aquilo que confessamos. Jesus disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Como lá no livro de Mateus, no capítulo 10, do versículo 32 ao 33. No livro de Romanos, do capítulo 10, no versículo 10, lemos que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Para que as montanhas possam se lançar ao mar, é necessário que você fale com elas. Porque foi Jesus quem disse isso. Jesus respondeu: tenham fé em Deus, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. E assim tudo lhe será dado, como lá no livro de Marcos, no capítulo 11, do versículo 22 ao 24. Agora se dê uma definição bíblica do que é fé, com base no que nós estamos aprendendo aqui. Qual a diferença da fé de Abraão e de Tomé? Quais os 3 tipos de fé citados na Bíblia? E fé e esperança são a mesma coisa? Se não, qual a diferença entre elas? Como podemos obter fé e como devemos, constantemente fazer a confissão da palavra de Deus? Confissões da palavra. Eu separei aqui algumas confissões da palavra de Deus. Pratique-as daqui para frente e lembre-se do que a Bíblia diz. Com o coração você crê e com a sua boca você confessa a respeito da salvação, como lá no livro de Romanos, do capítulo 10, no versículo 10. Não precisa fazer todas essas confissões de uma vez, só use sempre que desejar ou quando precisar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que está lá no livro de Salmos, do capítulo 23, no versículo 1. Não me faltará paz, que está lá no livro de Efésios, do capítulo 2, no versículo 14. E não me faltará saúde, que está lá no livro de Êxodo, do capítulo 15, no versículo 26. E não me faltará provisão, como lá no livro de Filipenses, do capítulo 4, no versículo 19. E não me faltará prosperidade, como lá no livro de Salmos, do capítulo 1, no versículo 13. Não me faltará direção, que está lá no livro de Salmos, do capítulo 5, no versículo 23. E não me faltará força, como lá no segundo livro de Crônicas, do capítulo 10, no versículo 14. E também não me faltará poder, como lá no Filipenses, do capítulo 4, no versículo 13. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes, tu és o meu alimento, como lá no livro de João, do capítulo 6, no versículo 48. Tu és o pão da vida, e de ti eu me alimento a todo instante em meu espírito. Tu me fazes repousar e também és o meu repouso, o meu descanso, como lá no livro de Hebreus, do capítulo 4, no versículo 3. Leva-me para junto das águas de descanso. Tu és a água viva que sacia a minha sede, que está lá no livro de João, do capítulo 4, no versículo 10 ao 14. Tu me levas para junto de ti, o meu coração tem sede de ti. Tu refrigeras a minha alma, e tu me restauras e me saras. Porque todas as minhas doenças já levaste na cruz, que está lá no livro de Isaías, no capítulo 53, do versículo 5 ao 6. Tomaste sobre ti todas as minhas enfermidades. Tu me guias pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Por isso creio que sempre haverá uma voz que me acompanhará, dizendo: esse é o caminho, ande por ele. Como lá no livro de Isaías, do capítulo 30, no versículo 21. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Porque de maneira alguma me deixarás, nunca jamais me abandonarás, que está lá no livro de Hebreus, do capítulo 13, no versículo 5. E certamente, creio que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
que está no livro de Salmos, do capítulo 23, no versículo 6. O poder de Deus. Deus, Senhor, são a grandeza, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos a força e poder. Para ti não há impossíveis. Como lá no primeiro livro de Crônicas, do capítulo 29, no versículo 12. Tu podes todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que está lá no livro de Jó, do capítulo 42, no versículo 2. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. Que está lá no livro de Gênesis, do capítulo 17, no versículo 1. Para ti nada é demasiadamente difícil. Que está lá no livro de Gênesis, do capítulo 18, no versículo 14. Na tua excelência, tu és grandioso e tremendo. Na concha de tuas mãos estendes o mar, e toda a terra é como um grão de pó perante o teu sopro. Que está lá no livro de Isaías, no capítulo 40, do versículo 12 ao 15. Tu convocas as estrelas pelo nome e todas as coisas sustentas pela força do teu poder. Que está lá no livro de Isaías, do capítulo 40, no versículo 26. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa e nada pode escapar do teu tremendo poder. Que está lá no livro de Isaías, do capítulo 32, no versículo 17. Agindo o Senhor, ninguém o impedirá. Que está lá no livro de Isaías, do capítulo 32, no versículo 17. Se abres, ninguém fecha, e se fechas, ninguém abre. Tudo é possível para ti. Tu podes levantar o desvalido da vista ao cego e renovar as forças do deprimido. Tu fazes que a mulher estéril seja mãe de muitos filhos, e tu saras todas as minhas enfermidades e me enches de abundância e prosperidade. Tu fazes o coxo andar como bezerro na estrebaria e o mudo cantar louvores a ti. Tu és poderoso para transformar o beberrão, o drogado e o marginal com o sopro da tua boca e para restaurar famílias destruídas. Tu levantas o miserável e o indigente, para que sejam homens dignos e prósperos, e transformas os que se prostituíam. Tu podes levantar o morto do sepulcro, fazer forte ao cansado e sustentar o fraco. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto sou capaz de pedir, sentir, pensar e desejar. Que está lá no livro de Efésios, do capítulo 3, no versículo 20. Eu me aquieto e descanso, porque sei que tu és Deus, o Todo-Poderoso, Onipotente, o grande El Shaddai. Sou uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que está lá no segundo livro de Coríntios, do capítulo 5, no versículo 17. Eu estou em Cristo Jesus, sou nova criatura em Cristo, fui criado de novo, a vida e a natureza de Deus estão dentro de mim. Passei da morte para a vida e sou nova criatura. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. Que está lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12 ao 13. Eu recebi o poder de ser feito filho de Deus, porque nasci da sua vontade, faço parte da sua família. Deus é meu Pai, Ele me ama, provê as minhas necessidades e cuida de mim. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é penetrante. Que está lá no primeiro livro de Pedro, do capítulo 1, no versículo 23. Fui gerado por Deus e sou nascido de Deus, da semente incorruptível pela palavra viva de Deus. Nasci na dimensão espiritual e recebi a vida eterna, e fui feito num ramo da videira mediante a imutável palavra de Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que está no livro de Efésios, do capítulo 2, no versículo 10.
Eu sou feitura de Deus e Ele me fez uma nova criatura. Criou-me em Cristo Jesus para as boas obras. Vejo a mim mesmo como Deus me vê. Por isso rejeito todo o complexo e toda a timidez. Eu me vejo em Cristo Jesus. Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, que está lá no primeiro livro de Coríntios, do capítulo 6, no versículo 20. Eu fui comprado por um alto preço, adquirido e consagrado para ser só dele. Nunca mais direi que não tenho valor, pois o meu valor é o preço que foi pago por mim, o preço do sangue de Jesus. Já não me pertenço mais, pertenço ao Senhor Jesus. Sou livre do pecado. Sou verdadeiramente livre, porque o Filho me libertou. Que está lá no livro de João, do capítulo 8, no versículo 36. Como posso viver ainda no pecado se já morri para ele? Que está lá no livro de Romanos, do capítulo 6, no versículo 2. Pois meu velho homem foi crucificado com Cristo para que o corpo do pecado seja amortecido e eu não sirva mais ao pecado como escravo. Que está lá no livro de Romanos, do capítulo 6, no versículo 6. Por isso me considero morto para o pecado e completamente livre, que está lá no livro de Romanos, do capítulo 6, no versículo 11. Pois o pecado já não tem domínio sobre mim, uma vez que não estou debaixo da lei e sim da graça, que está lá no livro de Romanos, do capítulo 6, no versículo 14. Antes eu era escravo do pecado, mas, uma vez liberto dele, fui feito servo da justiça, servo de Deus. E por isso me manifesto o fruto para a santificação, que está lá no livro de Romanos, do capítulo 6, no versículo 21. A lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte, que está lá no livro de Romanos, do capítulo 8, no versículo 2. Sou nascido de Deus, portanto não posso mais viver na prática do pecado, que está lá no primeiro livro de Romanos, do capítulo 3, do versículo 8 ao 9. E também venço o mundo, pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e não vive na prática do pecado. Antes Deus me guarda e o maligno não me toca. Que está lá no primeiro livro de João, do capítulo 5, no versículo 18. Estou crucificado com Cristo, por isso já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Que está lá no livro de Gálatas, do capítulo 2, no versículo 19 ao 20. Eu não sou mais escravo do pecado, agora sou filho de Deus, e quem pode levantar a acusação contra mim? É Deus que me justifica. Quem pode me condenar? Cristo já morreu por mim e me livrou de toda condenação. Agora eu sei que nada em todo o universo pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que está lá no livro de Romanos, do capítulo 8, no versículo 33 ao 39. A fé vitoriosa, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que está lá no primeiro livro de João, do capítulo 5, no versículo 4. Embora esteja no mundo, não pertenço a ele, sou de Deus, e em mim habita aquele que é maior. Maior é aquele que está em mim do que está no mundo, que está lá no primeiro livro de João, do capítulo 4, no versículo 4. O diabo está no mundo, mas Deus é maior e me dá vitória em todas as lutas contra o inimigo. O Senhor me conduz sempre em triunfo. Que está no segundo livro de Coríntios, do capítulo 2, no versículo 14. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Que está lá no primeiro livro de João, do capítulo 3, no versículo 8. Eu venço o mundo pela fé e destruo as obras do diabo, porque sou filho de Deus. O pecado está no mundo, mas aquele que está em mim é maior que o pecado e me conduz em vitória. Que está lá no primeiro livro de Coríntios, do capítulo 15, no versículo 57. Cristo Jesus já venceu o pecado e eu agora, pela fé, vivo nesta vitória da aflição. Eu passei ao redor. Se não posso passar ao redor, passarei por baixo. Se não posso passar por baixo, eu passarei no meio dela. Porque maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Como no primeiro livro de João, do capítulo 4, no versículo 4. Eu sou nascido de Deus e, liberando a minha fé por meio das palavras da minha boca, eu venço o mundo, porque o justo viverá pela fé. Como lá no livro de Romanos, do capítulo 1, no versículo 17. Eu vivo pela fé na palavra do Deus vivo, ajo à altura da verdade de suas palavras. Todas as minhas palavras são de fé.
E eu rejeito palavras de desânimo, de dúvida, de incredulidade e de medo, porque com o coração se crê e com a boca se confessa, como no livro de Romanos, do capítulo 10, no versículo 10. Com o meu coração eu creio na palavra de Deus e com a minha boca eu confesso suas promessas e provisões. Eu sou quem Deus diz que sou e tenho o que Ele diz que tenho. Combato o bom combate da fé, que está lá no primeiro livro de Timóteo, do capítulo 6, no versículo 12. A fé vem pelo conhecimento da palavra de Deus, e eu decido conhecê-la cada vez mais. Terei revelação da palavra e minha fé crescerá dia após dia, crescerei em fé. Pela fé falo novas línguas, expulso demônios e curo enfermos, que está lá no livro de Marcos, do capítulo 16, no versículo 17. Pela fé desfaço as obras do diabo, chamo à existência as promessas de Deus, subjugo o diabo praticando a justiça e fecho a boca de leões, que está lá no livro de Hebreus, do capítulo 11, no versículo 33. A fé é levar a sério o que Deus diz em sua palavra, colocando-a em prática, e eu vivo pela fé e pratico a palavra. Vitória sobre o inimigo. Não deis lugar ao diabo, que está lá no livro de Efésios, do capítulo 4, no versículo 27. Eu não dou lugar ao inimigo, não lhe dou a mínima oportunidade como zelador do patrimônio de Deus, que é o meu corpo. Não admito invasores, não deixo lugar nem apoio para o diabo. Não abro brechas de pecado, nem de mundanismo. O diabo não tem nada em mim. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, que está lá no livro de Apocalipse, do capítulo 12, no versículo 11. Eu sou vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Eu venço o diabo em todos os confrontos, não fecho a minha boca, mas profiro constantemente a palavra de Deus, que é espada penetrante e destrói as obras do diabo. Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, que está lá no livro de Efésios, do capítulo 1, no versículo 20 ao 23. Deus colocou Cristo acima de tudo e de todos. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Sou membro do corpo de Cristo e, como os pés fazem parte do corpo, logo Satanás também está debaixo dos meus pés. Que o Espírito Santo lhe conduza no estudo da palavra de Deus. E é isso. Amém.